Muito bem, estamos na gravação de mais um vídeo aqui no Tinkercad. Vamos falar um pouquinho sobre protoboard. Vamos montar um circuito básico aqui na protoboard para entendermos o funcionamento da protoboard. E, claro, sem muitas delongas, vamos direto ao nosso assunto, que é montar o nosso circuito na nossa protoboard. Como funciona a protoboard, né? O que é a protoboard? Na verdade, a protoboard é uma placa, né, de prototipagem, né, na verdade ela forma uma matriz de contato, né, onde eu posso conectar meus vários componentes eletrônicos do meu circuito para fazer a prototipagem, né, ou seja, o teste do meu sistema, do meu projeto eletrônico. Então, se eu tenho um circuito elétrico e um projeto e quero testar se tudo vai dar certo antes de ir para o projeto real, projeto definitivo, eu faço a prototipagem desse circuito, né, desse projeto, dentro da minha protoboard para verificar se tem alguma falha, se precisa fazer algum ajuste, tá? Então, a protoboard ela serve para isso. Então, como funciona, né, a protoboard? Ela tem as linhas de alimentação, né, onde eu uso, alimento essa placa positivo, com um positivo aqui na linha vermelha e o negativo aqui nessa linha preta. A gente observa que na protoboard, essa linha de alimentação, ela fica disponível, né, na horizontal. Então, cada ponto desse aqui na protoboard, dessa linha, estão interligados entre si. Isso significa que se eu colocar uma alimentação positiva aqui nesse pino, então toda essa linha vai estar alimentado com, né, esse positivo dessa bateria. E para fazer logo esse teste, né, vamos já colocar aqui uma bateria, vou colocar essa bateria e vou colocar aqui, vou espelhar ela aqui e vou colocar o meu positivo aqui, ó, positivo aqui no Tinkercad. Conectei, sempre gosto de deixar o positivo como na cor vermelha e o negativo na cor preta, tá? Então, vou conectar aqui, mudar de cor negativo, tá? Nada de preconceito, mas essa é uma definição, né? É por convenção. Então, no momento que eu conectei o meu polo negativo da bateria nessa linha, então toda essa linha da protoboard ela está alimentada, beleza? Só que observa que na parte inferior eu tenho também duas linhas, tá? Elas estão separadas, né? Elas estão totalmente separadas dessa parte do meio e também das linhas de cima. Se eu quero usar essa parte inferior para fazer alguma conexão, então eu tenho que trazer a alimentação para essas linhas de baixo, né? Então, como eu vou fazer isso? Eu posso pegar qualquer ponto dessa linha negativa, né, e levar o fio para conectar lá embaixo. Então, eu vou pegar o último fio, o último pino, que fica mais interessante, vou puxar aqui para fora, né, vou levar aqui para baixo para o último pino do negativo da parte inferior da placa. Então, agora, nesse momento, eu já tenho alimentação negativa em toda essa linha da placa protoboard, tá? Então, a alimentação da minha bateria agora, ou pelo menos o negativo, já está disponível na parte superior e na parte inferior da placa. Então, vamos trazer também o positivo, né? Vou mudar de cor para a cor vermelha. Então, ó, vou passar aqui o positivo, trazer o meu jump, né? Meu jumper, conectar aqui no primeiro fio, o primeiro pino da protoboard. E agora sim, eu tenho a linha positiva já conectada à bateria. Então, significa que se eu medir entre aqui o positivo e o negativo, vou ter os 9 volts aqui
da bateria disponível na minha placa, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Beleza. A parte de alimentação é essa aí, tá? Só que o meu circuito ele vai ser montado aqui no meio da placa, tá? Nessa parte aqui do meio, onde estão disponibilizados os furos, agora não em forma de linha horizontal, mas sim em forma de colunas verticais, né? Ou seja, pequenas linhas verticais. Então, agora no sentido diferente. E é aqui dentro que eu vou montar o meu circuito. Então, a gente observa que, olha, cada linha dessa, cada coluninha, essa aqui, ó, ela é separada da sua coluna vizinha, tá? Tanto da esquerda quanto da direita. Então, esses pinos, essas linhas, elas são separadas entre si. Só que elas são unidas aqui, ó, no sentido vertical, tá? Então, cada ponto desse aqui estão interligados, né? Cada pontinho desse aqui, ó, estão interligados entre si. Significa que se eu conectar um componente aqui nesse pino, né, que é referente à matriz 10, pino 10, né, com a letra J, a união, né, a interseção. Então, se eu conectar um componente aqui e conectar outro componente aqui, eles vão estar interligados entre si. Beleza. Mas como é que eu monto esse circuito, né? Vou fazer aqui um pequeno exemplo de um circuito básico que praticamente todo mundo faz. É o circuito de um LED, né? Vou pegar aqui um LED no meu painel aqui de componente, vou trazer para cá. Eu posso colocar em qualquer lugar aqui dessa placa, tá? O LED. Então, eu decidi colocar aqui, nessa posição. Então, ficou o pino catódico, né, conectado aqui, que é o negativo do LED, conectado aqui nessa linha. E o anodo, né, o ânodo, né, eu chamo de que é o positivo do LED, né, ficou aqui nesse outro pino. Então, eles estão separados, né, eles não pode ficar junto, porque são pinos diferentes, cada um vai receber uma tensão, né, uma diferença de potencial aí, positivo e negativo. Muito bem. E aí, para ligar um LED, a gente sabe que eu preciso colocar um resistor, né, para limitar a corrente do LED, uma vez que eu estou usando uma bateria de 9 volts, tá? Então, depois a gente pode fazer um vídeo a respeito dos resistores, né? Mas, a princípio, é obrigatório usarmos esse resistor, porque senão o nosso LED vai queimar. E aí eu posiciono, observa que eu posiciono o meu LED aqui, ó. Aqui nessa linha, ó, meu resistor, na verdade eu posiciono o resistor, né? Aqui nesse pino, olha, que está na mesma linha, né, do anodo aqui do LED, do positivo, tá? Tá na mesma linha, então esse pino do resistor está conectado ao pino do LED, tá? Beleza. Aí, ó, essa cavinha aqui do meio, ó, essa valeta, essa canaleta, ela separa, né, as linhas de cima das linhas de baixo. Então, aqui embaixo eu tenho novas, né, coluninhas, né, novas linhas separadas das de cima, tá? Só que na mesma direção. Então, ó, coloquei o resistor aqui, aí agora eu preciso levar quem? Não é o positivo aqui do LED, ó, então eu preciso colocar desse lado do resistor o fiozinho que vai levar o positivo para o LED. Então, eu posso conectar ele aqui em cima ou posso conectar aqui embaixo, né? Porque aqui também já tem a nossa alimentação. Então, olha, eu vou clicar aqui e, claro, vou conectar embaixo porque fica mais fácil, né? Mais lógico. Então, ó, tá vendo que quando eu ponho o mouse em cima, toda a linha ela fica verdinha, tá? Então, ó, posso clicar. Então, eu conectei, né, o outro lado do meu resistor no positivo, ó, da bateria, ó, positivo da bateria. Então, aqui eu já levei, né, a energia da bateria por meio do resistor, levei para o LED. Né? Muito bem.
Aí eu preciso colocar um outro componente na minha protoboard, que é para ligar o LED, né? O botão, nosso botão. Vou colocar esse botão. Eu poderia colocar aqui? Sim, eu poderia colocar aqui no meio. Vai funcionar? Vai. Mas para ficar mais interessante, esteticamente mais bonito, vamos usar aqui, né? Aqui no meio da canaletinha, que é feito realmente para colocar aqui circuitos integrados, né? Esse tipo de componente, até mesmo os botões. Beleza? Então, se eu já levei, ó, se eu já levei o positivo para o LED, para um lado do LED, eu preciso agora levar o meu, né, o negativo da bateria para o outro lado do LED. Então, como é que eu vou fazer? Eu posso pegar esse negativo aqui de baixo ou posso pegar da parte de cima, tanto faz, né? Então, eu clico aqui, ó, nesse pontinho do negativo, pode ser em qualquer ponto dessa linha, né? Então, eu levo para cá, ó. Se eu colocar no primeiro pino, eu já estou colocando aqui, ó, no pino do botão. Então, eu posso colocar aqui, ó, no primeiro pino, posso colocar no segundo, no terceiro, no quarto, pode ser em qualquer um. Mas, como está mais próximo, vou colocar aqui, né? Como é o negativo, vou mudar para a cor preta. Muito bem. E aqui agora precisamos levar esse negativo que foi para o botão, levar para o pino aqui, ó, negativo do LED. Então, ó, a qualquer ponto, em qualquer pontinho desses aqui, ó, qualquer um desses aqui eu posso colocar, porque é a linha que está conectado o negativo do LED. Então, ó, se eu vier aqui, ó, nesse lado aqui do botão e trago para cá, para esse pino, né? Então, conectei, pronto, tá? Esse resistor está um valor um pouquinho alto, vou mudar o valor dele para ohm aqui, né? Vou mudar para 330 ohm, tá? Pode ver que já mudou as cores, para o brilho do LED ser mais intenso, né? Então, agora aqui, se eu botar para simular o projeto, a gente vai ver o LED ligando, olha, o LED ligou. Mas observa que ele ligou com uma exclamaçãozinha, né? Ó. Significa que o resistor, o valor do resistor ainda está muito baixo. Tá vendo que tem uma exclamação em cima do LED? Ó. Então, eu preciso aumentar mais o valor do resistor, porque para essa tensão de 9 volts, o valor do resistor está baixo. Então, vamos colocar 470 ohm, que é um resistor do valor comercial. Então, vamos dar o play de novo. Vamos ver se sumiu a exclamação. Ó, tá vendo que agora ligou, o LED ligou e a exclamação desapareceu porque o valor está um valor adequado. É claro que existem cálculos para calcular o valor ideal para o resistor. E esse era o nosso vídeo por enquanto. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like e fui!